Olá, meu amigo, minha amiga que sempre acompanha aí as nossas mensagens, tudo bem? Que o Senhor Jesus possa encher o coração de vocês com o amor e a graça abundante que Ele tem para nos dar. Dando continuidade a essa série de mensagens sobre o mover ou descer ou derramamento do Espírito Santo, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre os dons de línguas. E aí, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Na mensagem passada eu falei sobre a diferença do que aconteceu, o derramamento e as línguas de Atos 2 para 1 Coríntios 14. E hoje nós vamos dar continuidade justamente lá na carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estão em Corinto, ou seja, 1 Coríntios no capítulo 14, que diz assim: o título vem escrito: o dom de profecias é superior ao de línguas. Eu até li alguns trechos na mensagem anterior e hoje eu queria ler alguns outros trechos. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, que diz assim: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Dando continuidade: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Vamos parar um pouco por aqui e vamos entender uma coisa. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso aos cristãos que estão em Corinto, ele só estava trazendo essa exortação, esse ensinamento, porque provavelmente era necessidade do povo de Corinto naquela época. Ou seja, muito provavelmente existiam pessoas se vangloriando do dom de línguas. Mas qual era o objetivo desse dom de línguas? Paulo fala aqui que o que fala em línguas edifica a si mesmo. Só que a própria palavra, isso em várias partes, lá na carta aos Efésios, os próprios discípulos que escreveram os evangelhos, como por exemplo o apóstolo João, quando ele escreve o evangelho, ele vai falar do quão edificante a palavra é. Então, muitas desculpas que são utilizadas quando existe um incentivo forte ao dom de línguas é que a pessoa vai edificar a si mesma, só que nada mais edificante que a própria palavra. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que a palavra, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes ou de dois lados, que ela tem o poder de dividir alma e espírito, separar juntas e medulas, que ela é boa todo instante para ensinar, para exortar, para instruir. E quando nós temos o entendimento disso, nós compreendemos que o dom de línguas ele edifica, sim, só que ele tem um propósito. E como nós lemos aqui, lá nos versículos 4, nos versículos 5 desse capítulo 14 de 1 Coríntios, o ensinamento através do apóstolo Paulo que o Espírito Santo dá é: se não existe a possibilidade que você interprete, é melhor que você venha profetizar. E o que vem a ser essa profecia? Profetizar é dizer algo que vai acontecer ou predizer algo que vai acontecer, amparado na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que nós temos hoje? Não são as revelações por sonhos, não são as revelações por profetas que recebem inspirações do nada. Isso pode acontecer, mas se não estiver de acordo com a palavra, é uma falsa profecia, conforme o profeta Jeremias disse lá no período do exílio do povo na Babilônia, onde muitos falsos profetas eles prediziam acontecimentos que não estavam de acordo com a vontade de Deus. E Deus, através do profeta Jeremias, dizia: eu não vos enviei. Então, quando fala essa profecia, está falando o anúncio da volta de Jesus, o anúncio dos acontecimentos futuros que já estão registrados na palavra, que inclusive são maiores do que o próprio dom de línguas. E aí uma outra coisa que eu queria que vocês acompanhassem comigo, no mesmo capítulo 14, porém no versículo 28,
E se você acompanhar comigo, primeiro você vai observar que existe um título acima do versículo 26. E esse título vai vir escrito assim: a necessidade de ordem no culto. Vamos ler o 26 e aí vamos chegar no 28. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. Olha que interessante. Paulo está dando como se fosse uma orientação que torna-se doutrinária. Se existe o falar em línguas, que fale-se no máximo 2 ou 3. E desde que haja intérprete. Para que serve? Qual o objetivo das línguas estranhas? Elas edificam a si mesmo? Sim, a Bíblia relata isso, mas a palavra também faz isso. Porém, se não houver intérprete, no culto não deveria ser falado em línguas estranhas. E aí vem aquela questão: Marcos, mas já fui em algumas igrejas, a maioria das igrejas, na verdade, e fala-se em línguas estranhas de forma solta, de forma exagerada, muitas das vezes de forma até descontrolada. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, se não está amparado nessa verdade bíblica, nesse ensinamento bíblico, está errado, meu amigo, meu irmão. Porque a Bíblia ensina que tem que ter decência no culto. O título, como eu li para vocês, ordem no culto. Outras Bíblias vão colocar decência, organização no culto. Mas por qual motivo que tem que ser assim? Aí, se vocês acompanharem comigo, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá na carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículos 13 e 14. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estão em Efésio, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Por que eu quero que vocês acompanhem isso lá comigo? Muitas das vezes nós ouvimos falar o seguinte: mas tem que se buscar o dom de línguas, porque se não se falar em línguas, não foi selado com o Espírito Santo. Eu tenho a certeza que você já ouviu isso várias vezes, né? E muitos outros, né, principalmente de igrejas reformadas, eles vão no inverso. Eles falam assim: nós não devemos nem incentivar o dom de línguas, porque isso foi algo que aconteceu lá no passado, não vai acontecer mais, foi um cumprimento de profecia e hoje é a palavra e ponto final. É sola escritura. Muitos pontos, tanto dos reformados quanto dos pentecostais, seguem alguns extremos. Eu acredito que o mover do Espírito Santo, ele ocorre sim ainda hoje, mas que devem ser seguidos estas instruções da palavra. Se existe uma instrução na palavra de como deve acontecer, e com o fim de edificação e interpretação, ou seja, se não existe interpretação, se não existe edificação, logo não deve ser dito, logo não deve ser falado. Lá no versículo 14 vai dizer o seguinte: algumas Bíblias vão falar o selo, outras Bíblias vão falar o penhor, mas que na prática tem o mesmo significado, o significado de garantia. E aí eu queria que vocês lessem o 13. O 13 diz assim, versículo 13 do capítulo 1 da carta aos Efésios: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos de novo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, ele não vem com línguas, ele vem após ouvir e logicamente crer, porque não adianta simplesmente ouvir e crer na palavra. Qual palavra? A palavra que você vai falar em línguas? A palavra que você vai receber o dom do Espírito Santo? Não. A palavra firmada no Evangelho.
E o Evangelho são as boas novas, que Cristo foi julgado, crucificado, morreu, ressuscitou e que ele voltará. Essa é a mensagem do Evangelho, é a salvação. Se algo diferente foi pregado e aí você veio a falar em línguas, pela busca de falar em línguas, e você crê que isso é o selo, está errado. Porque o selo ele vem quando se ouve o Evangelho, quando se crê no Evangelho. A Bíblia ela é bem clara. Então, quando você lê, por exemplo, o versículo 14, que fala que o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. O Espírito Santo, isso o apóstolo João vai dizer, Marcos vai dizer lá no seu evangelho, ele vem para glorificar Deus, ele não vem para nos engrandecer, ele não vem para nos tornar melhores do que os outros. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão que acompanha essa mensagem, quando se fala do dom de línguas, o foco dele é edificação de si mesmo. Se há intérprete, ele pode ser dito, incentivado na igreja, porque está escrito lá em 1 Coríntios 14, 39, vai falar para não proibir o falar em línguas. Então, quando existe uma proibição de falar em outras línguas, está indo contra o ensinamento que foi deixado. Mas deve ser falado desde que haja intérprete. E aí muitos vão dizer assim, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, para que assim eu seja edificado. Porém, a palavra é o melhor instrumento para a edificação. E uma outra coisa, eu queria que vocês acompanhassem comigo, para que nós venhamos fechar essa mensagem, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 31 a 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 31 a 33. E o que nós vamos observar ali? O que acontecia quando esses discípulos lá no passado, na igreja primitiva, eles eram cheios do Espírito Santo? Isso vai ser o fim da mensagem e na próxima mensagem eu vou dar continuidade nesse mesmo ponto. Quem quiser acompanhar comigo então, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 31. Vai dizer assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E aí o título do momento da mensagem, da continuação da próxima mensagem: a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Meu amigo, minha amiga, para fechar, vamos entender o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam fervorosamente ou com ousadia a palavra de Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, fala várias línguas, é um verdadeiro poliglota, mas não anuncia a palavra de Deus, é bom que você venha pesar se realmente você está cheio desse Espírito. Porque está cheio do Espírito Santo, a prova não é falar em línguas. As línguas são um dom, são um tipo dos dons que, como nós aprendemos, tem como foco a edificação da igreja. Devem ser falados, sim, desde que exista interpretação. Mas a prova de estar cheio do Espírito Santo é o anúncio ousado da palavra de Deus, do Evangelho, que traz a redenção e a salvação. Que o Senhor Jesus abençoe a todos abundantemente. Até a próxima mensagem. Valeu!